Então, nessa ação penal 502.365.32, depoimento do senhor João Nicola Rizzi. Senhor Rizzi, como eu lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde ao processo criminal, certo? Eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público, que vai lhe formular algumas perguntas. Bom dia, senhor João, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Qual a profissão do senhor, senhor João? Sou escrevente. Ok. Dentre as suas funções, o senhor se recorda ter lavrado uma escritura em 29 de outubro de 2010, duas escrituras para o senhor Jonas e para o senhor Fernando Bittar? Sim. Excelência, tem uma questão de ordem. Essas escrituras... Excelência, tem uma questão de ordem, gostaria de colocá-la respeitosamente. A página 111 da denúncia tem a seguinte afirmação: a forma de aquisição da propriedade e seu registro, mediante possíveis atos de ocultação, não são objeto da denúncia, que se circunscrevem a atos de lavagem de ativos relacionados às reformas e decorações no local. E há uma nota de rodapé dizendo o seguinte: a investigação ainda prossegue com relação a possíveis atos de lavagem relacionados à operação de compra e venda. Então, diante desta afirmação que consta na denúncia, eu pediria a Vossa Excelência para delimitar as questões exclusivamente no que tange ao objeto da denúncia e não transformar esta instrução no inquérito policial. Como é circunstancialmente relevante, fica indeferida a questão de ordem. Pode repetir a pergunta, por gentileza? Senhor João, o senhor se recorda então de ter feito essas escrituras em nome do senhor Jonas e do senhor Fernando Bittar em 29 de outubro, não é isso? Sim. Essas escrituras foram lavradas no escritório do Roberto Teixeira? Sim. Me contextualize, por favor. Olha, fui chamado pelo Dr. Roberto Teixeira para fazer as escrituras e o que foram feitos. Ok. O senhor usualmente prestava serviço ao senhor Roberto Teixeira? Sim. E onde eram lavrados os atos cartorários no interesse dele? No escritório dele mesmo. O senhor prestou serviço para a empresa Mito? Sim. Ok. O senhor se recorda de ter lavrado outras escrituras em nome e favor de Jonas Suassuna e Fernando Bittar? Não. Em depoimento que o senhor prestou ao MPF, foi indagado ao senhor se em outras oportunidades o senhor Fernando e o senhor Jonas já tinham aparecido como clientes do Roberto Teixeira. E o senhor disse que, pelo que o senhor saiba, não. O senhor confirma suas declarações? Sim, confirmo. Ok. Os contatos relativos à elaboração dessa minuta de escritura lavrada e o ato de assinatura foram realizados diretamente com o senhor Roberto Teixeira? Sim. Ok. Eu gostaria que fosse exibida a testemunha o evento 2, anexo 286, por gentileza. Pode fazer a gentileza, o servidor? Qualquer pode. Evento 2, anexo 286. Senhor João, nós temos aí uma minuta de escritura do sítio Santa Bárbara que foi apreendida no apartamento do ex-presidente Lula, na qual Fernando Bittar vende o imóvel para o ex-presidente e sua esposa Marisa, pelo valor de R$800 mil. Essa minuta foi elaborada pelo 23º Tabelionato de Notas? Sim. O senhor reconhece esse documento? Sim. Foi eu que preparei. Ao ser ouvido pelo MPF, o MPF questionou o seguinte: o que o senhor Roberto Teixeira comentou com o senhor à época? Existia algum interesse de se ser adquirido? Como que foi? A resposta do senhor: olha, eu não me recordo direito, mas eu acredito que sim, porque ele pediu que elaborasse essa escritura para o Lula, mas acho que havia interesse em adquirir sim. O senhor confirma suas declarações? Sim. Ok. Essa escritura, em resposta que o senhor deu ao MPF no depoimento foi o seguinte: pelo que consta aqui, ela chegou a ser conferida, teve todo o trâmite dentro do cartório. Aí o senhor responde: sim, normal, dentro do cartório normal, é isso mesmo? É isso mesmo. Ok. Depois o senhor diz o seguinte: o assunto parou, não falou mais nada, ficou estacionado. O senhor confirma? Sim. E como essa escritura, essa minuta de escritura, o senhor tratou com o Roberto Teixeira? Sim. Ok.
E como que era essa comunicação com ele? Olha, normalmente era por telefone ou quando eu precisava entregar alguns documentos eu iria até o escritório. Eu gostaria que fosse exibido também o anexo 287, que seria um documento anexado ao evento 2 da denúncia. Esse documento, senhor João, são manuscritos com as informações em papel timbrado do escritor Roberto Teixeira relacionados ao objeto da minuta daquela escritura. O senhor confirma esse documento? O senhor reconhece ele? Sim, reconheço. Você poderia explicar, por favor, o que é isso? Aqui foi uma reunião que eu estive com ele para fazer a elaboração exatamente dessa minuta que foi mostrada anterior. São as informações aqui que ele me passou para que eu otorgasse, para que fizesse a minuta. Ok. Houve uma diligência junto ao 23º tabelionato de notas também, no ano de... E eu gostaria que fosse exibido para testemunha, excelência, os anexos 288 e 289. Esse aqui são minutas de escritura datada do ano de 2016, a primeira do anexo 288, tendo como vendedores o senhor Fernando Bittar e a senhora Lília Maria Arbex Bittar, sem identificação de comprador referente a um quinhão de terras do sítio Santa Bárbara. A segunda é o evento 289, é uma minuta de escritura também no valor de R$600 mil, datada do ano de 2016, tendo como vendedor o senhor Jonas, sem indicação de comprador, referente a um quinhão de terras no sítio Santa Bárbara. O senhor foi responsável pela confecção dessas minutas, senhor João? Sim. Quem lhe solicitou a elaboração dessas minutas? Dr. Roberto Teixeira. Ok. Ao ser indagado sobre isso, o senhor relatou que deixou em branco os campos com os dados de compradores, também a pedido do advogado, e que este havia lhe informado que constariam compradores ou o senhor presidente Lula ou a senhora falecida esposa Marisa, é isso mesmo? Sim. Essas escrituras foram formalizadas? Não. Ok. Em depoimento anterior, o senhor disse que à época já tinha tido notícias de envolvimento na imprensa sobre essa questão, objeto do processo envolvendo ao sítio de Atibaia. O senhor confirma? Sim. Ok. O senhor falou que tratava de assuntos envolvendo escrituras por e-mail com o senhor Roberto Teixeira, não é isso? Sim. Ok. Eu caminhava alguns minutos para ele. Ok. Nesse caso, o senhor relatou, quando foi indagado pelo MPF, o seguinte: como que o senhor Roberto Teixeira entrou em contato com o senhor? Aí o senhor respondeu: como sempre, ele me pedia que a gente fosse lá para que conversasse pessoalmente. Mas em relação a essa escritura, ele pediu inclusive para que nem mandasse por e-mail, que eu entregasse pessoalmente as minutas e os documentos, o documento do alvará e laudo de avaliação. O senhor confirma? Sim. Esse caso então foi diferente? Sim. Relativamente diferente. Ok. Só um minuto, silêncio. Excelência, sem mais perguntas. O assistente de acusação tem perguntas? As defesas têm indagações? Peço para a doutora falar um pouquinho mais alto, daí por causa da transmissão, que o microfone é pequeno, na verdade. Obrigada. Vou falar. Boa tarde. Boa tarde não, bom dia. Do Fernando Bittar, isso? Pela defesa do senhor Fernando Bittar, desculpa, excelência. O senhor narrou aqui que o senhor esteve no escritório do Dr. Roberto Teixeira para fazer essa escritura envolvendo o sítio de Atibaia. O senhor pode declinar para a gente quem estava presente nesse momento?
o proprietário, o senhor Adalto, o senhor Jonas, e o senhor Fernando Bittar e o doutor Roberto Teixeira. O ex-presidente Lula, algum familiar dele estava presente nesse momento? Não. Essa ida do senhor ao escritório do Dr. Roberto Teixeira para tratar dessa escritura foi algo excepcional ou é uma coisa comum que acontece no dia a dia do cartório? Não, é comum. Inteiro. E nesse momento que o senhor esteve lá, foi dito algo que levasse o senhor a crer ou que desse algum indício de que os proprietários, os adquirentes não seriam aquelas pessoas que estavam lá? Foi dito alguma coisa estranha? Teve alguma coisa atípica nesse momento? Não. O senhor se recorda se foi feita alguma referência nesse momento sobre datas de pagamento, relacionando isso a eleições presidenciais? Não. Não se recorda ou não houve? Não me recordo. Mas acho que não. Nesse momento, ou em qualquer outro momento, com relação a essa transação, o senhor chegou a receber valores de terceiros que não os envolvidos no negócio? Não. O senhor mencionou também que foi feita aqui 2 minutas de escritura, né? Uma com o nome do ex-presidente Lula, e pelo que eu entendi, a primeira era no valor de R$800 mil, é isso? Isso. Tá. O senhor sabe me dizer se essa minuta de escritura, ela se referia só a uma das propriedades, só a propriedade do Fernando Bittar, e não a do Fernando Bittar e a do Jonas Suassuna? Eu não me recordo, mas eu acredito que seja só uma mesmo. Considerando o fato do documento que foi apresentado a pedido do doutor procurador para o senhor, que consta o nome apenas de Fernando Bittar e de Lilian, que é a esposa dele, isso leva a crer que não englobava também o terreno do senhor Jonas Suassuna? Sim. É algo que acontece no dia a dia do senhor, eventualmente fazer uma minuta de escritura e depois o negócio não ser finalizado? Sim. Acontece com frequência? Acontece. É algo normal no negócio? Sim. O senhor também mencionou aqui, respondendo a uma pergunta do doutor procurador, que o caso envolvendo essa segunda minuta de transação foi relativamente diferente do restante. Eu queria entender o que é esse relativamente diferente. Porque ele pediu para que eu fosse até o escritório para retirar a documentação, depois voltar para o cartório, preparar a minuta e depois voltar para lá para entregar essas minutas. Coisa que a gente faria por e-mail. Poderia ter entregue por e-mail. Mas pelo que eu entendi do depoimento do senhor, o senhor narrou aqui, também no Ministério Público Federal, que em outras oportunidades o senhor também já foi pessoalmente no escritório do Dr. Roberto Teixeira por conta de outras transações, correto? Sim, correto. Sem mais, excelência, estou satisfeita. Outros defensores têm perguntas? Em São Paulo tem, excelência. Por gentileza, então. Para a defesa do Roberto Teixeira, bom dia, senhor João. Uma única questão. O senhor já falou superficialmente aqui que esteve outras vezes no escritório do Roberto Teixeira. Isso foi para atender outros clientes do Roberto Teixeira? E o senhor sabe especificar uma quantidade? É frequente? Foi muito? Foi bastante? Não, o escritório é um cliente antigo e já fiz várias escrituras lá. Um cliente importante? Sim, um cliente importante. Que intermediou várias negociações ali. Exato. Nessa foi mais uma entre muitas. Exato. Estou satisfeito, excelência. Outros defensores têm indagações? Não. Esclarecimento aqui do juízo, rapidamente. Pelo que eu entendi que o senhor falou, apesar do senhor ir pessoalmente no escritório do senhor Roberto Teixeira, o senhor normalmente tratava esses assuntos também por e-mail, é isso? Sim. E nesse caso dessas escrituras, o diferente foi que o senhor não tratou por e-mail, foi isso? Exato. Foi dada alguma razão ao senhor para não tratar isso por e-mail? Não. Tá bom. Algum momento nessas transações nessas conversações, minutos, foi mencionado ou melhor, eu não vou fazer essa pergunta.
É só isso, pode interromper.